saúde física e mental, retirando de minha mente e de meu coração todas as energias maléficas, pensamentos, sentimentos negativos, as mágoas, a inveja, a irritação e o egoísmo. Que teu amor banhe todas as células do meu corpo, restaurando minha saúde e a harmonia, e que a tua energia divina possa fluir em mim, eliminando toda a enfermidade e fortalecendo o meu ser. Que a tua sabedoria possa guiar os médicos e os terapeutas que me acompanham para que eu possa receber os cuidados necessários e que tua paz possa envolver a minha mente, afastando todo o medo e ansiedade. Confio em ti, Senhor, e entrego-me nas tuas mãos, que a tua vontade seja feita em mim. Que assim seja. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Dr. Gustavo. Bom dia. Hoje nós vamos ter aqui uma entrevista falando sobre a próstata, né? Então, daqui a pouquinho a gente já vai entrevistar o Dr. Gustavo para que ele explique detalhadamente o que significa a doença da próstata, né? Exato. Então, vamos passar os telefones, aí depois a gente já entra na entrevista com ele. Então, só lembrando, né, Cleusa, que até o final desse mês o mapa astral está na promoção. Então, é um mapa com o tarô e algumas perguntas que podem ser feitas no tarô, né, no final da sessão, e a previsão do ano. Então, assim, para quem quiser agendar, corre lá, dá tempo ainda. Pode deixar pago para fazer depois também, né? Sim. O telefone é o 982923888, 982923888. E lembrando também dos tratamentos que a gente dispõe lá no nosso espaço, né? Da terapia quântica, da criança interior, da constelação familiar. Então, para quem quiser estar passando em tratamento ou consulta com a Cleusa, o telefone é o 913 16 2396. Vou repetir, 913 16 2396. E o telefone para tratamentos com a Sandra, com a Tamiana, com o alinhamento de chakras, o Reiki, é o 985 55 6364. 985-55-6364. E a gente abriu o programa hoje falando de cura, né? De cuidar do corpo físico, sim, né? E aqui está o Dr. Gustavo Alarcon, né? Só vou dar um médico urologista que a gente já vai conversar com ele. Hoje eu vou estar no programa do Marcos, também na segunda parte. Então, quem quiser fazer pergunta depois... Na segunda meia horinha do programa a gente vai estar respondendo. Então, pode entrevistar o doutor. Doutor Gustavo, você é da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Sim. Então, para quem sabe, professor doutor da Unifesp, né? Que é a Escola Paulista de Medicina. Então, é uma personalidade, vamos dizer assim, muito importante aqui para a gente. Para quem quiser conhecer o trabalho dele, é no www.urologiasaopaulo.org, que aí pode estar obtendo maiores informações lá. Então vamos começar falando hoje sobre próstata, né, doutor Gustavo? Sim, bom dia aos ouvintes, bom dia, obrigado pelo convite, a dona Cleusa, obrigado Marcos pela oportunidade. Estou aqui como médico de formação, né? Sou titular da Sociedade Brasileira de Urologia como especialista, e a minha formação profissional, educacional, ela foi feita na Escola Paulista de Medicina com doutorado em Ciências Médicas. Uhum. E nós estamos aqui justamente para poder levar um pouco de informação aos seus ouvintes a respeito do que é a próstata. Muitas pessoas ouvem falar o que é próstata e poucas, nos dias ainda de hoje, nossos pacientes eles envelhecem junto conosco, né? Então, da minha geração até os dias atuais, ainda existe muito tabu, existe
ainda muita dúvida do que é a próstata. Então, eu acho que muito preconceito também, né? Por causa do exame do toque físico, né? Exatamente, exatamente. Hoje em dia, o exame físico, ele ainda é muito prevalente. Não digo hoje em dia, porque na história médica, os diagnósticos vieram de percepções clínicas, de manifestações comportamentais, sinais, que induziram os médicos a procurar algo além para que nós pudéssemos corroborar o que estava acontecendo. A patologia prostática, ela faz parte do envelhecimento masculino, mas ela também faz parte da história da humanidade. Nós somos acometidos por esses sintomas há muitos e muitos séculos. Então, até hoje, as pessoas muitas vezes têm um certo tabu de como deve ser feito. E o toque, como você mesmo mencionou, às vezes o toque físico, o exame físico, pode afastar algumas pessoas do principal, que é o diagnóstico, né? Mas isso pode ser feito também pelo exame de sangue, né, do PSA? Sim, a patologia prostática, a doença, vamos dizer assim, né? A doença prostática, ela se manifesta através de alterações físicas, anatômicas do homem, e isso reflete de uma certa maneira no funcionamento dela. Então, hoje nós temos exames subsidiários, o exame de sangue, como o senhor disse, exames de imagem, além do exame físico, que a gente pode fazer um diagnóstico mais assertivo a respeito do que está acontecendo com esse paciente. Então, para aquele paciente que está lá constrangido, tem medo, né, do exame físico, ele pode começar fazendo pelo exame de sangue? Ele pode começar pelo melhor, que é o entendimento do próprio corpo. Ele precisa entender que ele envelhece e a próstata envelhece junto com ele. E os sintomas vão aparecendo ao longo da maturidade do homem. Ela tem uma ação de crescimento desde a sua tenra idade, desde a adolescência. Mas ela vai se manifestar na idade adulta, né? Ela vai se manifestar por volta dos 45 anos, 50 anos de idade. E a melhor ferramenta que nós temos é não só o exame físico, mas sim a anamnese. O que é a anamnese? É nós trazermos nessa consulta clínica os sinais e sintomas, a história pregressa desse paciente, para que nós possamos fazer um diagnóstico. Então, às vezes, uma simples conversa já ajuda. Porque a prevenção é a melhor coisa. Exato. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa tem? O sintoma mais evidente, dona Cleusa, é o paciente, muitas vezes, ele acorda de noite para urinar. E isso pode confundir. Muitas vezes a gente acredita que está acordando porque está preocupado com o cachorro, para ver se não está dentro da casinha, se a garagem ficou com a luz acesa, se uma criança está coberta para dormir. Ele utiliza do artifício de que ele desperta à noite para urinar, para fazer uma outra atividade. Eu vou tomar um copinho de água, né? Eu esqueci alguma coisa, ver se a porta da cozinha está trancada. Esse é o primeiro sinal, é o despertar noturno. Mas, na verdade, não foi a preocupação dele que fez ele despertar, e sim um sinal de que a sua bexiga já tem alguma instabilidade. A bexiga é uma caixa d'água, vamos dizer assim, né? Ele é um órgão que represa a urina, ele armazena a urina, mas ela tem que encher e esvaziar. E muitas vezes esse sintoma miccional, né, o sintoma de fazer o xixi, que a gente fala, né, de aquela vontade, né? Aquela vontade terrível que dá de você sentir um peso, ou sentir um desconforto, esse é o primeiro sinal, é o despertar noturno para a gente urinar. Entendi. E uma outra coisa que eu tenho acompanhado, assim, é infecção de urina recorrente. Perfeito. Em pessoas. E também, assim, pessoas de mais idade, que a família, quando descobre, já está num estado avançado, né? Exato. A senhora está correta. Porque a infecção urinária, ela muitas vezes, no inconsciente coletivo, nós associamos com ardência.
não é isso? Uhum. Eu estou com infecção de urina, eu tenho uma ardência ou eu tenho uma queimação. O homem é mais difícil de ter essa percepção, porque às vezes não vem com a infecção urinária propriamente dita, e sim com um sintoma irritativo. O que é irritação? Essa irritação é essa queimação da urina, esse desconforto que vai alterar a forma de como ele estava habituado a urinar. Então, muitas vezes ele tem uma urgência miccional, quer dizer, tem uma rapidez para sair para urinar, ele tem um aumento nas vezes que ele vai ao banheiro para poder esvaziar a bexiga, ele não consegue. Isso é um sintoma prostático que está nas entrelinhas clínicas e muitas vezes o paciente vai se adaptando. Ele acha que é uma infecção urinária, ele acha que é um despertar noturno pela preocupação. Olha aí, já falei de 2 sintomas que são bastante evidentes. Sim, porque é importante que a família preste atenção, né? Exato. Porque às vezes aquela pessoa mais idosa começa às vezes a molhar a calça, começa a levantar Continência muito. urinária. Exato. E aí não sabe. Aí quando descobre, já quase não tem mais muita coisa. Que eu tenho visto isso, que eu atendo muita gente, e a pessoa reclama ali do pai, que quando não caía no médico, e quando foi descobrir, já o câncer estava avançado na próstata. A senhora está coberta de razão, dona Cleusa, porque realmente as mulheres, as companheiras, as esposas dos homens maduros, elas são as primeiras a perceber esses sintomas. Que algo está errado. Algo acende uma luzinha dizendo que existe alguma alteração. Primeiro delas, o odor de urina. Às vezes a pessoa não percebe, a própria pessoa, mas quem está ao lado ou quem está no convívio social percebe que ela pode estar perdendo urina, porque ela tem um cheirinho característico de urina, né? Outras vezes, a senhora mesmo ressaltou que a esposa sempre briga com o marido, né? Você está respingando no chão, você não está urinando direito. Não é assim? Fica bravo. Verdade. Mas como nós temos filhas em casa, como é que você é distraído? Na verdade, não é que ele está distraído, ele está indo para um ato voluntário, que é ir ao banheiro, que nós fazemos desde quando a gente sai da fralda, né? Desde os 5, 6 anos de idade. A primeira coisa que a gente faz é falar, nossa, ele está indo no banheiro sozinho, ele consegue fazer o xixi. E o homem passa a vida dele, a juventude toda, a adolescência, né? A fase adulta, urinando de uma maneira muito tranquila, mas de repente ele começa a urinar e ele não percebe que ele está pingando fora da bacia. Ele está pingando. E muitas vezes quem percebe isso é quem cuida da casa, é quem vai lá limpar o banheiro. E deixa eu te perguntar outra coisa, tem algum um sintoma que a pessoa faz, vai para o banheiro, urina, né? E aí passa 15 minutinhos, ela sente vontade de urinar de novo. Exatamente, Marcos. A gente... aí a pessoa até fala, minha bexiga funciona muito. Você pergunta para o paciente da seguinte forma, o senhor urina bem? Ou a família, né? O senhor urina bem? Você está urinando bem? Ele fala, tô. Nossa, eu urino, que é uma maravilha. Eu urino de 10 em 10 minutos. E isso na cabeça dele, estar urinando muito, significa que ele está funcionando bem, mas na verdade não é isso. Né? Muitas vezes as pessoas se adaptam, voltando ao quadro do banheiro, da privadinha, o homem se adapta, ele senta, passa a sentar no vaso sanitário para poder fazer o xixi. Porque em pé ele já não consegue ou acertar dentro do vaso ou o jato. Às vezes ele é tão fino, ou o gotejamento depois que termina, acaba incomodando, ele vai se adaptando, ele acaba sentando. E essa frequência miccional, né, essa vontade de ir várias vezes e fazer só um pouquinho de urina, acaba refletindo também com um sintoma muito importante, que eu falei, eu vou várias vezes no banheiro e não consigo urinar. Não é verdade? Não termina, né? Não termina. A sensação do esvaziamento vesical, você diminuir aquela quantidade de urina que está armazenada,
ela sempre tem o que a gente chama de resíduo. Lembra a história do copo mais ou menos cheio, mais ou menos vazio? Né? A gente esvazia, mas não esvazia completamente, ele sempre tem um resíduo. E aí o rim produz urina e vai lá e completa novamente. Então, para ele atingir uma capacidade máxima de armazenamento, o que demoraria 3, 4, 5 horas para ter um enchimento normal, isso muitas vezes com 40 minutos, 1 hora e meia, ele já tem de novo a mesma sensação. E é isso que faz ele ter essa recorrência. Então, para quem está ouvindo a gente, né, para os ouvintes, então, prestem atenção nesses sintomas, né, que o doutor Gustavo falou, para entender se já não é o caso de estar passando por um problema e procurar urgentemente um urologista. E uma outra coisa também, prestar atenção no sangue na urina, né? Tem o sangramento. Tem gente que não dá importância, acho que é só... Uma coisa passageira. Aquela aguinha que vem meio rosa com a urina, acha que não é nada, né? E quando vai ver, pode ser um tumor na bexiga também, né? Sim, como existe a proximidade muito grande, né, da bexiga com a próstata, esses sintomas eles podem se entrelaçar. Né? Não é muito frequente nós termos no aumento benigno da próstata, né? O avançar da idade vai fazer a próstata crescer. Se ela crescer em demasia, ela vai alterar o funcionamento. Um dos sintomas que podem vir de maneira também desapercebida é o sangramento da urina. Então, bem como a senhora disse, o sangue na urina pode refletir alguma patologia urológica, seja um tumor de bexiga, seja um tumor de próstata, que é menos frequente o sangramento, mas pode ocorrer, ou na hiperplasia benigna, que é o aumento mais comum da próstata, às vezes a força miccional, aquela pressão que nós exercemos na bexiga para vencer aquela obstrução logo abaixo dela, onde fica a próstata, né? Fica infravesical, fica na parte de baixo da bexiga. A gente faz uma força em demasia, pode sangrar. E às vezes o sangramento ele é imperceptível, nós vamos ver através do exame microscópico da urina, ou com sutilezas, como a senhora está dizendo. É uma aguinha cor-de-rosa, uma aguinha de carne, um respingo às vezes um pouco mais forte. Eu abusei, fiz um esforço. Não é isso que a gente acaba muitas vezes pensando e vai relevando, até chegar a um momento de mais gravidade. Sim. Então, o melhor, o que as pessoas devem fazer é a prevenção, né? Exato. A prevenção é a principal ferramenta que nós temos para cuidar da nossa saúde, seja para qualquer evento. Né? Nós temos que fazer prevenção de diabetes, temos que fazer prevenção do tabagismo, fazer prevenção contra o aumento do colesterol, hipertensão. A próstata passa por isso também. E nós temos, né, uma campanha midiática que já está arraigada hoje na sociedade, graças a Deus, a sua própria Sociedade de Urologia divulgou isso brilhantemente, né? Nos primórdios, a gente começou com o Novembro Azul, né, que ficou uma marca bastante difundida, justamente para quebrar aquela resistência dos homens antigos de procurar o médico. Nós estamos falando de Novembro Azul em 2025, mas a gente pode lembrar isso da década de 90, no começo dos anos 2000, os pacientes que hoje teriam a idade mais avançada, 20 anos atrás, eles sim tinham um resquício de afastamento, de não querer procurar prevenção, sim. Mas felizmente hoje isso está bastante difundido. Já está mais... Exato. E assim, esse exame de sangue, o PSA. E assim, de que idade a pessoa pode começar já ver? Porque por ali já vê que se está aumentado, se não está. Porque ali você pode diagnosticar hiperplasia, essas coisas, ou não? É uma particularidade. Quando nós falamos que a gente tem um problema de colesterol, vamos fazer um exame de sangue. Vamos ver a gordura no sangue, não é isso? Ficou um emblema. Eu acho que eu tenho diabetes. Vamos fazer uma glicemia. É um outro exame que também já está no inconsciente coletivo.
O PSA hoje é uma sigla fantástica, porque mundialmente existe um exame de sangue que é feito, que nós detectamos uma proteína específica da próstata. Toda vez que nós temos uma alteração na próstata, seja ela inflamatória, infecciosa ou mudanças dessa dinâmica miccional, ou às vezes até um tumor, que é o mais indicado, toda vez que nós temos esses níveis de PSA aumentados, já nos alerta para que a gente possa fazer um diagnóstico. Aí nós temos outros exames que vão corroborar a nossa suspeita. Uma delas é a história, né, a história pregressa desse paciente, os exames de ultrassonografia que vão corroborar do ponto de vista espacial, né, do ponto de vista volumétrico, o que está acontecendo com as vias excretoras, e a própria metrificação, né, a quantificação desse número do PSA. Um número básico, para que os nossos ouvintes possam entender, ele tem um número de corte, que é de 4. Né? Uhum. Acima de 4, nós temos que nos preocupar. Alerta, né? Abaixo de 4, existem algumas particularidades que o próprio médico urologista consegue desvendar esse mistério, mas ele é um número que tem que ser alertado para que todos fiquem atentos a isso. Sim. Nosso programa está chegando à primeira meia hora encerrando. Antes disso, eu queria saber se o senhor pode me explicar desses tratamentos mais recentes, minimamente invasivos, né? Que acho que é o resumo, não é? Exato. Nós temos hoje, então, dizendo que não existe preconceito, precisamos fazer prevenção. Existe solução, nunca é tarde, viu, dona Cleusa? Tem solução para tratar a próstata. A gente sabe até de conhecidos, né? Exato. Pessoa que tinha. Nós sempre temos algum conhecido na família, nós sempre temos um vizinho, um amigo, um colega de trabalho que tem esses sintomas e que precisa do tratamento. E falando em tratamento, existe tratamento medicamentoso, várias drogas hoje que são utilizadas para tratar a próstata, mas minimamente invasivo, igual o Marcos está sugerindo. Nós temos hoje em dia um tratamento de próstata, ele é revolucionário pela sua propriedade de tratar o paciente sem a necessidade de internação cirúrgica. Por isso que é um avanço, hein? Minimamente invasivo. Nós temos, além desse mito, não vou procurar urologista, não vou fazer o tratamento, ou é invasivo. Hoje, o tratamento minimamente invasivo, ele consiste em você propiciar ao paciente um tratamento ambulatorial, onde ele faz um procedimento através de uma microcâmera. É como se a gente fosse fazer uma endoscopia de estômago. Um remédio para poder não ter dor, para que ele não tenha a consciência do que está acontecendo, é uma sedação anestésica que nós dizemos, e através de um instrumento endoscópico pelo canal da urina, nós chegamos na próstata, e dentro da próstata é injetado um vapor de água sobre alta temperatura, alta pressão, para que a gente consiga fazer com que o tecido prostático ele seja diminuído. Todos esses sintomas são pelo aumento da próstata. Nós vamos fazer o inverso. Vamos diminuir o volume da próstata através desse equipamento recente, que é o tratamento da próstata através do vapor de água, popularmente conhecido como resumo. Né? Isso Entendi. É muito bom. E onde as pessoas podem procurar? Essas informações elas estão no site www.urologia São Paulo, sem o tio, né? Urologia São Paulo, tudo junto, .org. Lá tem todas essas informações de maneira detalhada, de uma maneira ética, de uma maneira explicativa, para que as pessoas consigam ter informações a respeito disso. E o senhor tem Instagram, que o senhor divulga alguma coisa Eu assim? divulgo apenas o site. Eu não tenho Instagram, não tenho mídia social. A minha mídia social são os meus pacientes e vocês que estão fazendo o convite para que eu venha. Porque isso é bom espalhar isso, né? A radiodifusão ainda é o grande
a grande forma de você atingir as pessoas que estão muitas vezes aflitas, querendo uma palavra de consolo, igual você fez hoje, estão buscando informação, e a gente fica à disposição de Tem algum telefone que quer divulgar? Está no site o telefone, tá tudo lá, né? Pode entrar que tem. E consulta, vamos supor que hoje em dia às vezes tem pessoas que não têm condição. Vocês atendem em algum lugar assim que as pessoas podem? Pelo SUS. Hoje, o urologista ele está acessível a toda a população. O SUS ele promove o tratamento universal. Ele promove esse tratamento através da rede pública, mas também tem os pacientes que têm a rede privada que eles podem procurar, né? Pode procurar o seu urologista de preferência, aquele onde ele tem acesso. O importante, dona Cleusa, importante, Marcos, é nós não deixarmos de cuidar da próstata. Então, os homens acima dos 50 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano, precisa fazer uma visita ao seu urologista. Né? Então, como o nosso programa chegou ao final, o doutor Gustavo, qual é o sobrenome dele? Gustavo Alarcon. Alarcon. Então, quem quiser procurar, pode acessar ali pelo site, né? Exato. O urologiasaopaulo.org, né? Procura lá Gustavo Alarcon, que vocês vão ter toda a informação. Então, como o programa chegou ao final, eu quero agradecer aos ouvintes. E quem quiser fazer pergunta também é só mandar pelo site. E fica o convite para uma próxima para falar do narguilé, o prejuízo que ele faz. Sim, será um prazer. Poderei sim falar sobre tabagismo e as doenças prostáticas. Sim. As doenças urológicas, perdão, né? Então, gratidão pela participação. Muito obrigado pelo esclarecimento. Gratidão, Dr. Sérgio. Gustavo. E até a próxima. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. À disposição de vocês. Programa O Despertar da Alma, com